Este podcast é uma produção Reverber. Olá, historiantes! Sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez a mais uma edição do seu podcast sobre as ciências humanas, um podcast que está cada dia aqui lutando contra os preconceitos, veiculando conhecimento para ajudar você a ficar mais sabido e mais sabida em diversos assuntos, né? Eu sou o Pablo Magalhães e estou aqui acompanhado mais uma vez da senhora Lídia Verônica. Oi, oi. Do senhor Kleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? Do senhor Felipe Monsanto. Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. E da dona internacionalista Catiane Bispo. Oi, gente, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês de novo. Estamos aqui mais uma vez reunidos em clima de oração, com alegria no coração, para bater um papo sobre um assunto que nós julgamos fundamental para a gente compreender aí as dinâmicas da sociedade machista que se movimentam, né, para perpetuar a sua dominação sobre os corpos, né, na sociedade. A gente vai falar hoje sobre a indústria do machismo e, em especial, a relação que ela teve com a querida, porém saudosa já, Marília Mendonça, que, infelizmente, né, veio a falecer num acidente aéreo. Não sei se vocês sabem, membros da bancada há mais tempo, Marília Mendonça é uma das artistas preferidas dos nossos ouvintes há algum tempo, sabe? Ela ocupa primeiro, segundo, terceiro ou quarta colocação, mas sempre está ali sendo muito ouvida pelos nossos ouvintes. Então, hoje é o dia de a gente refletir um pouco sobre a figura, né, da Marília Mendonça e como, enfim, o seu falecimento e a sua imagem repercutiram nas narrativas construídas na internet pela mídia, não é? Mas antes, obviamente, vamos para os nossos recadinhos. Produzir conteúdo para o historiante é uma alegria fenomenal. Estamos aqui há 3 anos produzindo esse podcast com, enfim, muitas histórias para contar, desde aquelas que já foram contadas até aquelas que nunca foram contadas. Mas, obviamente, você que nos ouve pode ajudar esse projeto a continuar, né, Lídia Verônica? Com certeza. Nossos apoiadores estão aí de prova que é possível ajudar o historiante a crescer e a se manter também, né? Então, fica aí nosso convite para você que deseja apoiar o nosso projeto e deseja ajudar de alguma forma. Sinta-se à vontade, entre no apoia.se/historiante e veja a melhor forma de poder contribuir com esse projeto. A partir de R$4 mensais, você já faz parte daquele nosso grupo secreto lá no Facebook, com conteúdo exclusivo e sorteio de livros só para os nossos apoiadores. Então, vem com a gente e também faça parte, né, do projeto de alguma forma. É isso aí. R$4 mensais é a coisa mais barata do mundo. Hoje eu não sei nem o que é mais barato do que um apoio de R$4. E hoje é o dia dele, Felipe Monsanto, mandar aquele abraço, aquele beijo para os apoiadores, né? Com certeza. Além de falar ao ouvidinho da galera novamente aí essa semana eu vou mandar beijinhos pra galera. Antes de tudo, eu vou mandar para os 2 novos apoiadores que entraram com a gente aqui agora, e é o meu xará, o Felipe Carlos Coelho Rodrigues, e a Viviane Raquel Valério da Silva. Um beijo, um abraço muito especial para esses 2. Obrigado por acreditar no nosso projeto e apoiar a gente. E também, não menos importante, a nossa querida Milene Fiorenza. Queria mandar um abraço para ela também, que é a nossa apoiadora, e registrar aqui a nossa gratidão por ajudar o nosso projeto aqui a todo mês. E eu vou só fazer uma menção honrosa aqui à querida Luciana. Luciana ouviu o podcast em que a gente falou sobre a Luciana Correia, achou fofo que a gente tenha lembrado dela, tenha mandado um abraço para ela e foi lá e mandou mensagem pra gente dizendo: eu ouvi, achei maravilhoso e tal. Luciana, a casa é sua, volte aqui, escute a gente sempre que você quiser e mesmo que as coisas não estejam assim tão boas, lembra do historiante que a gente vai estar aqui com um entretenimento interessante pra você. É tão bom conhecer os nossos apoiadores, mas é bom também conhecer os nossos ouvintes como um todo, né, Felipe? Exatamente. Pra gente conhecer você um pouquinho mais, eu vou pedir para você agora, nesse exato momento, vai lá na descrição desse episódio aqui, tem um link lá, clica nele, responde as perguntinhas que estão lá pra gente poder conhecer você melhor, saber de onde você é, quem você é, saber mais informações sobre você, do que você quer ouvir, do que você gosta, pra gente cada dia mais, cada semana produzir coisa legal aqui pra você e para você não abandonar a gente aqui. É isso aí, clica no link aí na descrição do episódio, vá preenchendo o
o formulário, é coisa simples, diga o que é que você quer, o que é que você não quer, que a gente vai produzir de acordo com aquilo que você quiser. E um último recado é que a galera que nos escuta e é cabeçuda, né, e gosta de estudar, saiba que o Historiante tem uma coisa especial para você, né, Kleber? Isso mesmo, pessoal. Estamos aí com uma área para os membros no nosso canal lá no YouTube, mas é exclusivo para apoiadores. E essa área vai dar acesso para os nossos cursos. Isso mesmo, você vai ter acesso aos nossos cursos para assistir a hora que quiser, no momento que quiser. É lá na Historiante Play. E para você ter acesso aos nossos cursos é baratinho, Não é nem 2 litros de gasolina, por R$14,90. Olha só, gente, R$14,90 vocês vão ter acesso aos nossos cursos, vai assistir, como eu já disse, vai assistir a hora que quiser, porque vai estar numa plataforma onde você não precisa fazer download nenhum de aplicativo. Você pode no seu smartphone, no seu computador, no seu notebook, na sua TV, você pode acessar o YouTube. A área vai ser a área de membros, ou seja, para quem estiver fazendo a assinatura do Historiante Play de R$14,90 e vai ter acesso aos nossos cursos. E como já dito pelo professor Pablo, para você aí que está aí estudando, está se preparando, é aquele que enche a cabeça com muita informação, nossos cursos, eles são tanto para professores, como para estudantes, para pessoas que querem mais conhecimento dentro da história e dentro da filosofia. É isso aí, né? Seja um membro do Historiante Play, custa R$14,99, você acessa todos os nossos cursos e ainda recebe certificado por isso. Ainda tem certificado? O gerente tá louco, o gerente enlouqueceu. Meu Deus do céu, o homem tá demais, tá demais. Agora sim, vamos para o nosso editorial. Eu não escrevi esse editorial, ele é um texto da professora Tereza Leonel, que foi lá para o site, lá o historiante.com.br, e eu achei muito pertinente que a gente tratasse sobre ele aqui. Qual o legado de Marília Mendonça? Quando a dor de uma mulher é compartilhada com outras mulheres, ganha uma dimensão não mensurada. O status chama a atenção porque faz parte da realidade de muitas mulheres que estão ou ficaram caladas por questões sociais, preconceituosas ou sexistas. No entanto, a cantora, compositora e instrumentista Marília Mendonça narrou com alma, sapiência e harmonia esse sentimento. A amante, a outra, a traição, ciúmes, egoísmo, desprezo e negação são temáticas que sempre fizeram parte do cenário musical brasileiro, mas quando abordados em versos e músicas do gênero sertanejo pela voz de Marília, ganhou lugar de destaque no coração do público feminino e até mesmo do masculino. Com a sua morte, no dia 5 de novembro de 2021, se abriu um debate já posto na sociedade, mas camuflado pelos intelectuais e os detentores do saber comportamental, o feminejo e a sofrência nossa de cada dia. Nem bem a moça de 26 anos foi dada como morta depois do trágico acidente que vitimou não apenas ela, mas o tio, o produtor, o piloto e o copiloto. As especulações midiáticas sobre Marília, sua música, sua vida, seu estilo nada convencional e o seu jeito de ser mulher foram escancarados nas redes sociais, portais e conglomerados comunicacionais. A personagem Marília Mendonça foi e está sendo explorada mediaticamente visando conquistar audiência com a sua morte. Afinal, a cantora é um case de sucesso. Alcançou em 2020 algo em torno de 3,31 milhões de web espectadores simultâneos, a maior audiência em live do mundo. Mendonça tem mais seguidores no Spotify que os Beatles e Michael Jackson. Mas é preciso ter um olhar atento e fora da euforia da mídia para pensar o legado que a cantora deixa, especialmente para mulheres. Marília ecoou sua voz rouca e afinada em praça pública, num projeto musical arrojado e singular com o título Todos os Cantos, um roteiro de shows gravados em todas as capitais do Brasil durante os anos de 2018 e 2019. Cantou de graça para os fãs, a maioria mulher, representando todas as classes sociais de A a Z. Fez corpo a corpo junto ao povo, circulando no centro das cidades, mostrando a intimidade que as suas canções sempre apresentaram e que as redes sociais ratificavam. A Rainha da Sofrência, como já está intitulada, assume um lugar de fala no cenário musical, quebrando uma hegemonia masculina no gênero sertanejo e trazendo o neologismo feminejo para o centro do debate. Isso deve ganhar mais força ainda, agora que o termo já está carimbado com a cara dela e a própria mídia já se rendeu ao fato. Deve mudar também o próprio conceito na Wikipédia. Embora traga em sua definição a cantora como uma das maiores representantes do gênero, a inferioridade está marcada no conceito. Assim, a Enciclopédia Livre diz que o feminejo, entre aspas, é um subgênero da música sertaneja que enfatiza as mulheres, seja pelas temáticas femininas ou pela atuação de cantoras e compositoras. Subgênero?
Que horror! Na realidade, o feminejo é um movimento que promove o empoderamento feminino por meio de músicas sertanejas. Já tá na hora das mulheres mexerem os algoritmos na Wikipédia para alterar o conceito que fora definido, quiçá, pelos homens. Mas qual é mesmo o legado que Marília Mendonça deixa pra gente? Pode ser o empoderamento da mulher em todos os espaços, a escolha do estilo que cada uma se propõe a ser, a singularidade no falar, escrever e cantar, a quebra de estereótipos definidos por uma estética de beleza midiática, a afirmação de um gênero musical, o feminejo, que vai além da música, que cria tendências culturais. Pode ser tudo isso misturado em mais coisas que a gente não conhece ainda. No entanto, existem alguns elementos importantes que devem ser destacados nesse legado. Ela falava da paixão, do sentimento, da sofrência das mulheres em geral, mas sobretudo para aquelas que nunca tiveram voz, coragem e ousadia de colocar para fora a dor de uma traição. A mulher que é a outra e, portanto, nunca será escolhida, que é usada na cama das madrugadas, mas jamais apresentada em público. Ela retrata o machismo estrutural que penetra nas entranhas da sociedade e é apoiado por muitos homens como algo da natureza. A mulher é propriedade, por isso usada como objeto de domínio masculino. No legado dessa mulher, muitas outras mulheres estão representadas, sobretudo aquelas cujas vozes estavam trancadas em algum quarto solitário, chorando suas perdas, pegando os cacos do coração destruído e colando os pedaços da esperança para superar a dor. A voz rouca, forte e segura de Marília vai ecoar por muito tempo na vida de muitas mulheres. Ela está na memória, ela está na história. Marília, ela, antes de tudo, oi gente, né? Já dei um oi para vocês. Mas a Marília Mendonça, ela, para além da música, né? Para além da obra, ela deixa uma mensagem muito importante pra gente, que é justamente esse estereótipo, né? De que as artistas precisam atender a um padrão X ou Y, como bem reforçado na mensagem, de que a mulher precisa, além de cantar, né? Além da obra ser muito bem feita, ser bela, né? Eu sei que a gente ainda vai abrir o debate, vai falar sobre algumas coisas, mas eu trouxe, antes de tudo, quero começar aqui a frase com uma fala muito interessante, que é justamente de que o homem, né, acostumado a ser a definição de como é o ser humano, né, de modo geral. Beauvoir já dizia isso, né? Simone de Beauvoir já falava isso, que o homem é o ser humano pleno. Então a mulher, ela é definida como fêmea. Então ela precisa, além de tudo, né, da sua obra ser ótima, reforçar que é boa, ela precisa se comportar como ser humano e imitar o homem como ser humano, não no sentido de ter o trejeito ou fazer, né, copiar as ações, mas necessariamente provar que ela merece esse respeito deles, né? Então, Marília, ela trouxe, né, o feminejo, que é uma, eu diria que é uma subrepresentação, porque você fala que o sertanejo é majoritariamente do homem, então aí tem o feminejo, que não, aí é uma subclassificação daquele, né, daquela obra, você é uma subrepresentação. Então, mulheres cantam feminejo, o sertanejo é masculino. Então, mas está fazendo uma crítica a isso, porque por que a gente precisa subdividir, né? Quando a gente fala, por exemplo, do funk, a gente não fala que tem funk cantados por mulheres e funk cantado por homens, mas o sertanejo, a presença masculina é tão abrangente, é tão forte, que a gente precisa criar um subtítulo, né, uma ramificação para falar do papel das mulheres. Então ela veio com essa presença muito forte, muito marcante, era dona de uma autenticidade muito grande, então ela conseguiu representar um pouco, né, essa voz das mulheres que também curtiam o sertanejo, nas letras do sertanejo, que geralmente nos colocam com um papel bem inferior, né, de falar mal de nós, para que outros homens não olhem, é como se fosse de fato um produto, né, essa ideia de posse de homens conosco, enfim. Então a Marília, ela trouxe esse papel, né, ela conseguiu cantar pelas mulheres e temas não tão comuns assim, né, para além do que foi padronizado que a gente poderia cantar. Então eu só quero abrir aqui mesmo falando sobre isso. O feminejo é uma ramificação do sertanejo porque foi classificado que
majoritariamente os homens, né, detêm esse espaço para cantar, seja lá o que for, até às vezes de modo desrespeitoso com a nossa figura como mulher, mas o feminejo, né, que trouxe esse protagonismo da Marília, ele já representa em si uma subdivisão de um palco que é majoritariamente masculino. Então eu deixo aqui, eu quero começar com essa provocação, e aí quando a gente começar os debates, eu quero trazer mais alguns pontos. Importante, né, falar dessa imagem, né, na verdade, dessa vertente, né, do sertanejo, que é o feminejo, que na verdade é a continuação, né, mas digamos assim, com a resposta. A gente sabe que também o funk, por muito tempo, foi predominantemente com vozes masculinas, e as mulheres também eram subjugadas ali nas letras das músicas, e de um tempo pra cá, né, nem sei quantos anos já, mas acho que mais de 10 anos as mulheres vêm dominando o funk, né, e elas vêm dando, digamos assim, a resposta. E a Marília Mendonça, ela, diferentemente das meninas que cantam, né, o feminejo, é mais que empoderada, como as amigas dela, né, as outras duas, que eu esqueci o nome, Maiara e Maraísa, né, que cantam músicas sobre mulher, como a mulher sendo a protagonista da própria história, né? A Marília Mendonça, ela também dava digamos assim, botava o homem no seu lugar, né? No sentido de igualdade. A mulher também pode tratar o homem da forma como ela é tratada. Eu acho que a existência da Marília Mendonça nessa indústria machista, né? Vamos ser logo direto, ela era discrepante em várias questões, né? Primeiro porque era uma mulher falando com o homem como o homem geralmente falava com a mulher na música, né? Digamos assim, independente. Se não quer, tá bom, também não quero, né? Como os homens cantam no sertanejo. E a figura dela também, né? Porque a gente sabe que as outras cantoras sertanejas, elas tinham aquele padrãozinho, loirinha, né? Bonitinha, magrinha, cantava vozeirão, né? Aquela voz mais grossa, assim, mas com aparência bem infantil, bem feminina, né? E a Marília não, a Marília é mais moleca, mais gordinha, né? Como diz no obituário dela. Enfim, Marília estava fora do padrão em todos os sentidos, e eu acho que isso incomodava a indústria, porque quando você olha pro sertanejo, eu não vou dizer que não ouço e também não vou dizer que não gosto, mas não é meu gênero de preferência, e também não quero, assim, menosprezar o trabalho de todos, né, mas a gente sabe que rola digamos assim, uma clonagem, né, às vezes eu não consigo nem acompanhar quem tá cantando aquela música, eu acho que aquela dupla que acabou de lançar, mas na verdade é uma nova, eles todos carregam um padrãozinho, né, geralmente 2 homens, com aquele cabelinho, né, o mesmo corte de cabelo, o mesmo jeito de se vestir, o mesmo jeito de se portar, o mesmo jeito de cantar. E Marília já, além de fugir dessa questão do conteúdo, né, do sertanejo tradicional, vamos dizer assim, ou do sertanejo que as pessoas estavam acostumadas a ouvir, ela também impunha sua figura. E eu acho que isso também, digamos assim, para eles, tudo aquilo, né, que os tradicionais e os conservadores acham estranho, né, que acham diferente, pra eles é ruim. Então eles olhavam assim pra Marília, poxa, ela não corresponde nem com o padrão físico das meninas que a gente retrata nas nossas músicas, que são as outras cantoras, né? Então, assim, ela veio realmente pra mexer no padrão não estético da indústria do sertanejo. Tanto na questão do formato da música, quanto da questão estética mesmo, física, olhando assim, ela batia de frente com o que o sertanejo esperava, né? Mas por trás disso, a indústria passou muito tempo lucrando, né? Porque ela compunha as músicas, e a maioria das músicas que ela compunha eram sucessos, né? Era implacável, e enfim, por isso que ela resolveu, inclusive, botar a cara a tapa, né? E quando ela estava nos bastidores, ela era usada pela indústria da forma como a indústria queria, né? Ali produzindo, sem aparecer, sem tomar, digamos assim, o lugar de um homem. Que eu acho que esse é o maior problema da representatividade da Marília Mendonça no feminejo. Ela começou a tomar o lugar de homens. E é basicamente isso que eu acho que incomodou bastante a indústria da música sertaneja. E ela é um marco, né? Porque ela abriu portas para outras cantoras, né, perderem vergonha, e também para representar a mulher, porque às vezes a gente ouvia uma música sertaneja, né, e a gente, vamos ser bem honestos, assim, né, não tinha como a gente se identificar com um cara que tá maltratando outra mulher. Por mais que a gente sofresse ali com a melodia, aquela coisa assim, ai, vou acreditar que eu consigo transformar um cara baladeiro num pai de família,
no cara pegador e um cara muito fiel, sabe? Era basicamente isso que incutia as letras das músicas sertanejas na gente. Mulher, né? Enquanto mulher falando. E a Marília já não, opa, não quero, também não quero. Não vai me respeitar, tchau. Sabe? Então, assim, eu acho que ela foi o diferencial na indústria, em todos os sentidos estéticos, da música e da aparência da indústria. Uma coisa que me chamou muito a atenção na Marília, também não é o segmento de música que eu mais ouço, enfim, mas no final de semana eu acabei assistindo alguns flashes ali no jornal, alguma coisa, e uma coisa que me mostrou muito como ela quebrou muitos tabus durante toda a carreira dela, que foi na gravação do DVD do Todos os Cantos, duas coisas que me chamaram a atenção, os slogans da campanha, né, que tem o norte, sul, leste, oeste, aí ali tem figuras que são muito masculinas, que é o caneco de chopp, tem outros logos ali, que caracteristicamente são mais direcionados para o masculino, né? É o homem que vai para o bar, é o homem que bebe, é o homem que sai, é o homem que trai, é o homem que viaja, o homem que faz isso. E até no DVD, uma das cenas, uma das músicas, alguma coisa assim, ela tá num bar. E essa figura, ela tá tomando essa figura ali e mostrando, olha, lugar de mulher também é no bar, a mulher também toma cerveja, a mulher também senta à mesa, a mulher também pode participar. E isso estende muito para as músicas dela, né? Uma coisa que as músicas, muitas das vezes, o sertanejo em si, ele trata, tipo, a mulher como objeto, alguma coisa assim, como submissa, algo assim. Em muitas das letras dela mostra a mulher no mesmo patamar. Um exemplo disso é uma música dela que é famosa, uma das poucas que eu conheço, é a dela com a Anitta, que é um diálogo entre duas mulheres conversando e falando, vou usar ele, vou fazer com ele, e aí, o que eu faço? Ele sumiu, mas e aí, o que eu faço? Some que ele vai te dar moral, entendeu? E mostra a mulher, tipo, pau a pau ali com o homem, me mostra muito isso na letra da música. E ela é fenômeno, ela, como a gente já falou aqui, ela foi muito fenômeno, quebrando vários tabus aí dentro da indústria, não é à toa que ela tá à frente dos Beatles no YouTube, tá no Spotify, o canal dela no YouTube tem bilhões de visualizações aí, é considerada a cantora do ano já pela Multishow, né? Ela quebrou muitas barreiras aí que muita gente não conseguiria. Marília Mendonça, ela teve essa grande, não seria dizer só uma ruptura, mas realmente ela conseguiu romper barreiras com a indústria fonográfica, porque existia sim e ainda existe uma digamos, padronização dos corpos que as indústrias fonográficas querem. É algo até que eu estava conversando, minha esposa aqui em casa, a gente falando sobre sertanejo, funk, e aí minha esposa falou, não, porque a indústria fonográfica, ela é dona dos corpos de muitos artistas. Ela quer que o artista, ele tenha determinado porte físico, determinado corte de cabelo, determinada cor de cabelo, e Marília Mendonça, ela rompeu isso. Ela conseguiu romper essa parede que existia. E tanto com a qualidade da música, eu sigo também como o Felipe Lídia, sertanejo não é a minha área musical, mas a gente percebe nas letras dela que não são aquelas letras que são as, digamos, padronizadas, que foram padronizadas por homens. É uma letra que é voltada para as mulheres. É tanto que nessa semana, após o trágico falecimento dela, tivemos relatos de mulheres que saíram de relacionamentos abusivos. Eu vi até uma reportagem no site UOL, falando isso, de uma mulher que saiu de um relacionamento abusivo por causa da música dela, ouvia a música e aquilo criou aquele sentimento. E ela percebia que estava no relacionamento abusivo e saiu desse relacionamento abusivo ouvindo a música dela, que eu acho que é dos fatores principais das artes. Eu não vou dizer nem da música, das artes. Não é somente entreter ali na mesinha de bar, tal, vou beber aqui, ou para fazer dancinha no TikTok. Uma das principais funções da arte, e nesse caso a música, que é uma arte, é também levar esse conhecimento para as pessoas, levar aquela ideia de que, poxa, está acontecendo isso comigo, está acontecendo isso na minha sociedade, está acontecendo isso em minha volta, ou seja, dá aquela luz que muitas vezes a pessoa está, a gente sabe, a gente até comentou
várias vezes em vários podcasts sobre a indústria cultural, aquela indústria de massa que é tão falado pela escola de Frankfurt, que vai padronizar um estilo de uma determinada arte para ser vendida para as massas. E isso que foi falado, por exemplo, por Lídia, dessa indústria fonográfica que cria um padrão, isso aí vai fazer parte dessa indústria cultural, de criar esse padrão para ser consumido. E Marília Mendonça, ela chegou e quebrou isso, não somente com a música, mas também com essa consciência que ela conseguiu levar para as mulheres. E também até pela questão do padrão, como já dito aqui, pelo porte físico, que acabou até sendo algo que, nas homenagens que foram sendo feitas para ela, teve até uma homenagem que foi publicada no domingo, em um determinado programa, nem vou citar o nome, para não... Eu sei que vocês sabem quem é, todo mundo sabe aqui quem é. É o eterno futuro presidente, que ele disse que elas estavam lá, as três, que eram, como ele disse, deixa eu lembrar aqui, elas estavam neste palco há 3 semanas. Não, Sérgio Moro não, o eterno presidente, aquele apresentador. Faustão? Bicho, fale os nomes, velho. Você tem umas coisas com falar o nome aqui de empresa. Não, é o Huck, o Luciano Huck. Ai, que susto, gente. Eu pensei que era o Serra. Não, isso isso aí tá nas trevas. Isso aí tá nas trevas. Ciro Gomes também traiu o movimento, isso aí. Mas Luciano Huck, ele soltou aquela, né? Estavam neste palco há 3 semanas, metade das 3 aqui, magrinhas. Ou seja, mesmo até na homenagem, ainda havia aquele aspecto da gordofobia, do preconceito contra os corpos. Porque para mídia, para a indústria fonográfica, ela acaba criando esse aspecto de uma característica. Você vai tocar no meu estúdio, mas você tem esse estilo, então você vai ter que segui-lo. Aqui eu acho que os jovens que estão ouvindo aqui não lembram, mas eu lembro, porque foi o período que eu comecei a ouvir música. Pablo acho que lembra também um pouquinho, acho que Lídia também um pouquinho, acho que Caliane e Felipe não, porque são muito novinhos, eu acho que eles não chegaram a esse período, mas daquelas bandas de hard rock americanas. A gente vê ali exatamente essa característica. As bandas de hard rock, aquele cabelo cheio de laque, tudo colorido, roupas estampadas, até as mesmas poses para tirar fotos. Aquilo ali é a criação de um padrão, ou seja, você quer esse padrão, você vai seguir assim. E isso é uma característica, por exemplo, do sertanejo, como bem lembrado aqui nessa mesa redonda, da mesma característica, é um padrão. E Marília Mendonça, ela conseguiu romper essa barreira. Eu acho que todos nós lemos aquela homenagem, entre aspas, que foi publicada lá na Folha Ilustrada, né? Que a Ilustrada é um dos cadernos da editoria da Folha de São Paulo. Quem escreveu foi um cara chamado Gustavo Alonso. É porque eu não nutro qualquer respeito. Ele é professor da UFPE, lá em Caruaru. E ele escreveu aquele texto, inclusive tem trechos que são coisas assim absurdas. Por exemplo, ele escreveu aqui: nunca foi uma excelente cantora, seu visual também não era dos mais atraentes para o mercado da música sertaneja. Aí mais na frente ele diz: Marília Mendonça era gordinha e brigava com a balança. Mais recentemente, durante a quarentena, vinha fazendo um regime radical que tinha surpreendido a muitos. Ela se tornava também bela para o mercado. Enfim, então são vários trechos que reforçam esse machismo que identifica nas mulheres meros corpos que precisam embelezar e ser atraentes, não é? Inclusive lá no site Metrópolis, uma matéria assinada pela Raquel Martins Ribeiro fala sobre uma pesquisa que foi feita na UNB sobre como, apesar do feminejo, né, e desse movimento ser forte, o sertanejo ainda naturaliza o machismo, né? O estilo sertanejo ainda naturaliza o machismo. Então, 300 hits foram analisados, 100 deles eram os mais tocados nos últimos 3 anos, de cantores como Gustavo Lima, Felipe Araújo, Henrique Juliano. Todos eles foram analisados e o resultado
preocupante, segundo essa pesquisa da UNB. As músicas sertanejas, em sua maioria, naturalizam aspectos machistas da sociedade. Enfim, tudo isso vem dentro de uma perspectiva que aí eu vou devolver para vocês, fazendo uma reflexão a partir de Foucault, quando ele analisa o modo pelo qual o poder ele é exercido sobre os corpos, né? Os corpos, eles são espaço para o desenvolvimento desse campo político e que muitas vezes marcam, supliciam, sujeitam o corpo, mutilam esse corpo, exigem desse corpo uma série de sinais que se enquadrem nos padrões daquele determinado discurso político. Por quê? Segundo Foucault, todas as relações que existem na sociedade são relações de poder, inclusive sobre o corpo, né? Então, essas relações de poder estão ligadas a questões de trabalho, questões econômicas, enfim, são uma série de fatores que utilizam, né, se materializam nos corpos e forçam esses corpos a se adequar, né? Então o poder, através desses mecanismos que a gente pode chamar a música, né, a indústria musical como mecanismo de exercício desse poder, fazendo com que os corpos eles sejam controlados de acordo com esse discurso hegemônico. Traduzindo em miúdos, para não bagunçar muito a cabeça do nosso ouvinte, o discurso hegemônico, ou seja, a ideia de que corpos femininos precisam se adequar a um padrão para serem atraentes, isso é um exercício do poder forçando os corpos das mulheres a se adequar à ideia desse discurso hegemônico. E aí eu retorno para vocês pensando o seguinte: dentro desse cenário, né, da indústria e dessas questões que eu acabei de falar, vocês identificam alguma forma de superação ou quebra desse paradigma sobre os corpos femininos? Eu só quero fazer retornar um pouquinho à fala do nosso ilustríssimo professor Divindade em Terra, que sempre é comum as pessoas, para não se assumirem como gordofóbica, machista, racista, elas delegarem essa responsabilidade aos outros, né? É aquela pesquisa que se faz, né? Você é racista? Você diz que não, mas ninguém se assume como racista, mas aí a pesquisa no geral mostra que existe um grande número de pessoas que já sofreram racismo no país, né? E quando ele fala sempre essas falas agressivas, essas falas machistas, ele sempre diz, né? O seu visual não era dos mais atraentes para o mercado da música sertaneja, porque ele não tem coragem de dizer, eu não acho ela atraente, ela não se enquadra no perfil de mulheres que nós achamos atraente, que eu acho atraente. E falava do regime, né, reforçava essa questão do regime da Marília na quarentena, e ela se tornava bela para o mercado, né? Ele não tem a coragem de dizer, ela não era bela para mim, porque ela não estava no padrão. Então eu só queria fazer esse exercício mesmo, né, falar um pouquinho sobre isso. Os corpos femininos, eles estão sempre na prateleira, né? Eu falo que as mulheres, elas estão sempre na prateleira. Tem um movimento começando, acho que por figuras públicas, porque sim, Foucault já fala sobre a questão da sexualidade do corpo também, Sartre já nos trouxe algumas coisas. Quando a gente fala de corpos femininos, a gente está dizendo que, na verdade, você está em constante avaliação. Engraçado que hoje, né, teve o caso da atriz Sarah Jessica Parker, perguntaram para ela, porque ela estava assumindo, né, o cabelo grisalho, e perguntaram para ela por que ela está fazendo aquilo, e ela disse que se eu fosse um homem, você não me faria essa pergunta. Então eu tenho visto que muitas artistas têm se posicionado nesse sentido, que é voltar a humanizar as mulheres, né, porque a gente se sente, eu vou dizer, nós também, de modo inconsciente, porque a gente vive numa cultura, né? Ninguém nasce isolado, né? De se adequar a um padrão. Então essas pessoas que estão na mídia, essas pessoas, essas atrizes, essas mulheres, como a Marília, por exemplo, que canta que nós podemos ser o que quisermos, nos humanizar, no sentido de dizer que nós temos personalidade, que nós temos a opção de viver da forma como a gente quer, como a gente desejar. E não se adequar. Embora eu acredito que a Marília, em frente às câmeras, ela tentava representar algo, eu sou quem eu sou autêntica, mas eu tenho certeza de que ela sofria muita pressão. Essas dietas radicais que ela fazia não é à toa, assim. Então, por mais autêntica que ela tenha sido, ela sofreu também muito preconceito e sofreu durante a vida, né? E após morrer também, a gente vê esse tipo de comentário gordofóbico, machista e totalmente agressivo, esquecendo a obra, né? Aí eu volto de novo àquela questão. Esquece a obra e você tem que reforçar que, para além disso, você é uma mulher do que a sociedade quer, né? Você tem que ser uma mulher perfeita. Eu digo isso não só em questão de se adequar ao que a cultura nos diz,
mas também quanto às suas vestes, o seu corpo, o seu cabelo, a sua maquiagem. Você tem que estar sempre alinhada. Então, essa cobrança, essa desumanização da mulher é muito constante, é muito grande. Então, eu quero só fazer essa provocação mesmo, de que a Marília era, sim, uma pessoa autêntica, mas ser uma pessoa pública, ser uma pessoa que está na mídia, você sofre muito mais pressão, obviamente, do que quem assiste, né? Os fãs, as pessoas que estão fora de julgamentos, como eles estão o tempo inteiro, né? Isso que a Catiane falou é tão sério, né, da pressão que ela sofria quanto a necessidade do padrão, se enquadrar, né, ser comerciável, não sei nem se existe essa palavra, né, ser comercial a imagem dela, que eu assustei na hora que aconteceu, foi noticiado que ela tinha falecido, tudo tal. Publicaram aquele vídeo dela no avião, que ela estava com a mala, né, indo pro avião. Me lembrei dela, me lembrei da fisionomia dela na hora, mas aí quando eu fui dar uma olhada no Instagram dela, a foto do Instagram é totalmente diferente do que a Marília Mendonça né, como ela era no dia a dia e como ela era até um tempo atrás, quando ela começou a carreira dela, tudo. Como que o rosto dela tá comercial, como o rosto dela tá feminino, né? Assim, tá no feminino no sentido de bonitinho, simétrico, aquela coisa. E isso me lembrou muito, até no que a Catiane estava falando, de algumas cantoras que não são tão apresentáveis, entre muitas aspas, e que não tiveram tanta visibilidade. Um exemplo é Cássia Eller, que morreu no começo dos anos 2000, mas era uma artista que era LGBT e não tinha tanta divulgação como outras cantoras na época tinham, entendeu? Então eu acho que tem muito essa questão do comercial, do rosto simétrico, que faz com que elas passem por isso. Sobre a questão da cobrança da mulher, né? A gente sabe que o corpo feminino, ele é subjugado, né? Ele está no poder do Estado, é sempre uma questão de poder. Quando a indústria dita, né, quando a ditadura da beleza, né, como chamam, dita a regra, né, e a mulher foge disso, ela é cobrada muito mais do que normalmente ela já é, né? Não pode abortar, não pode dormir com vários caras, tem que casar virgem, tem que casar de branco. O corpo da mulher, ele tá sempre sobre as regras sociais e políticas, né? E aí, eu acho que também entra nessa questão, né? De que a indústria, não só a indústria exige que ela seja magra, como também os corpos femininos no geral, né, na sociedade. Mas o fato dela estar sobre os holofotes, ela se sente pressionada, né? Pra corresponder a essa expectativa do público. Não só da indústria, né? Porque eu acho que quando ela subia num palco, né? Quando ela se assumiu cantora e tudo mais, eu acho que ela já tava meio que pensando, né? Vou quebrar aqui a indústria um pouquinho, vou sair do padrão e tudo bem. Mas quando ela viu naquela correria, aquela pressão, né? Estética, poxa, uma cantora gordinha. E também teve a questão quando ela engravidou, né? Enfim, porque ela era gorda. E eu acho que essa questão é muito mais do que por ela ser atriz, mas por ela ser mulher, que ela sentiu na pressão de emagrecer, né? Porque estavam todos de olho nela. Todas as mulheres são cobradas para estarem no padrão. E aí ela vê vários olhos em cima dela, né? Então, eu acho que, como mulher, ela se sentiu bastante pressionada, embora ela estivesse ali levantando uma bandeira justamente oposta do que a indústria oferecia. Ela acaba, digamos, não vou dizer que ela se vendeu, né? Mas de alguma forma ela precisava de mais trabalhos, porque a gente sabe que o artista, ele não vive só do trabalho dele, né? Então ela precisa vender roupa, ela precisa vender cosmético, ela precisa vender coisas que, digamos assim, batam, né? Ou sejam de acordo com a aparência dela. Então ela se rende um pouco ao padrão estético social, né? Aquela exigência física, mas por questões de trabalho mesmo, né? Porque quando ela entrou na indústria, ela tá total consciente de que ela tá diferente de todo mundo. Mas aí, com o processo, ela se sente pressionada a ceder de alguma forma, não para se encaixar na indústria, né? Porque ela vem para reinventar esse local dela, nesse lugar dela, mas para poder conseguir vender mais o seu trabalho, a sua, digamos assim, mais do que aparência, porque ela oferecia o que as pessoas compravam dela era mais do que aparência. E aí, em determinado momento, ela teve que começar a vender a aparência dela também. Eu acho que essa pressão surge mais enquanto ela mulher do que como cantora, sabe, da indústria machista.
Eu acho que o cenário, ele realmente melhorou em alguns aspectos, mas ainda deve haver muita pressão com relação à indústria fonográfica, à mídia, com relação ao aspecto do cantor, do artista. Isso deve ocorrer, a gente não sabe porque não trabalhamos com artes, mas eu acho que quanto maior essa exposição que o artista vai ter, maior será a pressão sobre ele para determinado veste, determinada corte de cabelo. E com relação às mulheres, essa pressão deve ser ainda maior. Com certeza deve ser maior, porque essa indústria, a gente sabe que infelizmente ainda quando se vai falar com as mulheres para expor na mídia, ainda vão tentar utilizar a sensualidade, utilizar determinada roupa mais sensual. A mulher, muitas vezes, acredito eu, não, como eu disse, eu não estou ali na mídia, eu não estou por trás dos bastidores, mas deve haver sim essa pressão para que ela tenha essa necessidade de se vestir, de se exibir com relação ao que a mídia está usando naquele momento, ou seja, ter aquela, digamos, padrão da moda. Se a moda diz que mulheres têm que ter o cabelo curto, com luzes e usar roupas pretas, vai ter aquela pressão sobre aquelas mulheres que querem cabelo longo, quer usar roupas florais para usar aquele padrão que está em alta. Isso não é algo recente, gente. Não é algo que surgiu agora, essas imposições. É algo que já vem de décadas, muitas décadas mesmo, essa imposição de que a mídia quer que o artista seja de determinada forma. E com relação às mulheres, a pressão ainda será maior, porque essa mídia vai querer também ser dona do próprio corpo da mulher, assim como lembrado por Lídia. Além da própria mídia, a indústria fonográfica ainda tem um aspecto político, ou seja, o Estado também acaba sendo dono do corpo da mulher, quando proíbe e impede que a mulher faça determinados procedimentos, como, por exemplo, o aborto. Isso aí, vamos para as interações com os ouvintes. Tem episódio que a galera se estapeia para conseguir que a gente fale o nome. Tem episódios que a galera esnoba. Foi o caso de hoje. A gente teve várias curtidas na postagem que chama para as interações, mas efetivamente nós tivemos uma fala aqui que vai ser falada pela gente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler a interação do Jeremias Ferreira dos Santos e eu vou abrir para que vocês possam analisar, refletir, tá? E você que está nos ouvindo, você também pode interagir conosco, vá lá no @historiante, no Facebook, Instagram, Twitter e faça lá seu comentário de acordo com o tema do episódio que a gente levanta semanalmente. Jeremias, né, é Jeremias com G, inclusive, ele diz o seguinte: o texto de um indivíduo não reflete a opinião geral. Ele está se referindo lá ao editorial da Folha. Se eu disser que ela era uma gordinha bonita, poderei ser mal interpretado. Se eu não disser que ela ficou mais linda, magra, poderão dizer: então uma gorda não pode ser bonita? Pode sim. Acontece que as pessoas buscam o emagrecimento por questões de saúde e autoestima. Ao contrário das modelos anoréxicas, que sofrem uma imposição descarada, mas que não vemos quase nenhum alarde. Gordo ou magro, todo mundo vai sofrer. Acho legal que essa questão de falar de saúde é sempre a desculpa perfeita para as pessoas serem preconceituosas, né? Não, mas tem que emagrecer com a sua saúde. Recentemente, todo mundo vira nutricionista, né? Você é vegano? Você sabia que você precisa ingerir não sei quantas proteínas. E eu já fui vegana e eu já tive que ouvir vários batidões de textão, sabe? E tava tudo bem, todo mundo falar do meu prato e tal, porque eu não comia carne, sabe? Tipo, de repente baixa a importância de saúde. E aí eu quebrei esse mito da saúde com a minha família, né? Especialmente são pessoas que estão sempre ao meu redor, né? Nesse momento de pandemia, quando todo mundo furava a pandemia perto de mim. Aí eu falava, ninguém reclama do meu peso, tá? Porque se vocês se importam com a minha saúde, vocês nem estariam aqui. Então, fica aí essa dica. É sempre essa desculpa de não, é por saúde.
Só para trazer, eu acompanho o sertanejo assim como de modo geral, né? Ao contrário dos meus colegas que estão aqui, eu escuto de tudo que é tipo de música, mas eu quero reforçar que nem todos os cantores homens do sertanejo são homens magros, né? Inclusive, alguns cantores estão bem acima do peso e fazem brincadeiras quanto a isso, né? Então, só para trazer esse recorte aqui, a Adele também apareceu bem mais magra recentemente. Agora, a questão do comentário, né? Voltando ao comentário, é por questão de saúde. É sempre esse o motivo que é utilizado, né? Não, você precisa emagrecer por questão de saúde, né? Aí a pessoa tem o pior hábito possível de vida, né? Assim, fuma pra caramba, não faz uma atividade física, só come besteira, né? Mas você precisa emagrecer para ficar com saúde. De novo, volto àquela abordagem direta, né? É porque a pessoa não tem coragem de dizer, olha, você está fora do padrão social, não te acho bonito por isso, né? Quando é mulher é pior ainda, porque aí você associa a imagem do desleixo. Lembra, né? A gente não humaniza, a gente quer ver uma figura bonitinha segundo os padrões de uma elite social X. Eu vou voltar um pouquinho ao comentário, né? O escrito lá pelo professor. Existe uma elite intelectual, mas existe também os ditadores de regras de corpos femininos, né? O masculino, ele sempre tem tendência ao charme, né? Eu acho engraçado isso. Né? Se nasceu homem, você vai ser uma pessoa desleixada? Não, você vai ficar charmoso, porque o homem é assim mesmo. Agora, a mulher não, a mulher é desleixada. Por quê? Porque o papel social dela é se adequar à figura que a sociedade exige, né? A sociedade, diga-se quem está no poder, né? Que são geralmente homens brancos, proprietários, ricos, enfim, que tem algum tipo de influência, como esse professor, por exemplo. Sim, e também tem a questão que a gordofobia, né? Ela é algo super naturalizado na nossa sociedade, né? Muitas vezes, né, as pessoas gordas, obesas, elas evitam locais com muitas pessoas, exatamente porque eu vou falar, né? Porque eu também sou gorda, né? A gente não cabe nas cadeiras, né? A gente não cabe nos locais. Os locais não foram feitos para as pessoas gordas transitarem. Então, a sociedade acha normal, né? Então, quando tem um gordo no espaço, é algo que incomoda ou algo que chama atenção, porque aquele espaço não foi feito para ele, né? Então, assim, a sociedade, ela é gordofóbica. E a gordofobia, ela é camuflada com essa questão da saúde mesmo, né? Você não cabe nesse espaço porque você é gordo, e você é gordo porque você não é saudável, você não é saudável porque você come muito, mas o gordo, ele não cabe na sociedade, em nenhum espaço, né? Fisicamente falando e socialmente falando, ele é completamente reprovável. É um incômodo, né? Mostra muito no comentário dele como que a sociedade ela é formatada para que sejam pessoas magras, que de poucos anos para cá que começou a se pensar no mercado, por exemplo, de roupa para pessoas gordas. Desfiles de moda, campanha publicitária e por assim, aí não, vai. Você vê que a expressão gorda é uma coisa completamente pejorativa, né, para as pessoas magras, que a indústria das pessoas gordas, elas são plus size. Exatamente. Elas são tamanhos grandes. Elas não são para pessoas gordas. E é muito difícil, muitas das vezes. Eu trabalhei em loja de departamento, que vendia roupa. Os packs de roupas que chegavam, vinha a maior quantidade de peças de numeração era de 36 a 40. Mais abaixo que isso ou acima disso era muito difícil. Era uma peça ou quase não vinha. A Officer não vende mais que 42. Pelo menos quando eu era adolescente, né? A M Officer e a... Pode falar o nome das marcas? Pablo autoriza. Quem fica pegando no pé é Kleber. Pode, Kleber? Dá seu aval? Como pode. Eu acho que ela deve ter ganhado um voucher assim, de roupas eternas. Vai chegar um voucher para ela lá na segunda-feira. Mas é exatamente enfim, isso. Tinha várias lojas de jeans, eu lembro quando eu era adolescente. E assim, eu já era gordinha, né? Eu sempre fui gordinha, já sempre fui gorda. E, inclusive, o gordinho é uma forma de amenizar o gordo, né? E ainda assim é ofensivo. Tudo que é relacionado à palavra gordo é pejorativo, é xingamento. E aí, enfim, aí eu lembro dessas lojas
que vendiam jeans e tem outras, são super famosas, mas eu só consigo lembrar da M-Office agora. Porque eu lembro que eu tinha uma amiga que era modelo, e ela linda, alta, magra, mas ela tinha um quadril um pouquinho mais largo. E ela não cabia nas calças dessa loja. E ela vestia 40, né? Ou seja, né, ainda tem essa questão, né? Que os tamanhos, de acordo com as lojas, são diferentes. E aí ela saiu revoltada porque, né, a loja prometia aquele número até 42 e ela não cabia, e ela era magra e tal. E olhando assim, eu não posso nem entrar na loja, né? Porque eu sei que nenhuma calça vai caber em mim, enfim. Essa coisa da indústria, né, da moda, da beleza, que também acha ok, né, as pessoas serem muito magras. Ela comprou a calça, ela era magra, ela era modelo, de passarela, inclusive, e ela comprou a calça e se submeteu a perder uns quilinhos, né, ela foi caminhar, foi beber, passou não sei quantos dias bebendo líquido, pra entrar dentro da calça, gente. Então, assim, ela se sentiu pressionada, eu acabei dentro daquela calça, porque aquela calça era 40, ela veste 40 e ela não estava cabendo. Então, assim, rola essa cobrança até mesmo para o corpo magro, né? Porque ela é uma mulher. E quando uma pessoa emagrece, as pessoas geralmente perguntam, né? Nossa, você emagreceu. A pessoa, sim, eu tenho depressão, tentei me matar, né? Mas, enfim, emagreci e não perdi a vida. E aí as pessoas ficam, nossa, mas tá ótima, né? Nem aí que a pessoa tá mal, não tá bem psicologicamente, mas tá magra, é o que importa. E o que eu tô falando aqui não é um exemplo, foi algo que realmente aconteceu. Eu vi pessoas elogiando a pessoa porque ela tinha emagrecido horrores, na verdade ela tava passando por uma barra muito difícil. E as pessoas elogiando, e ok, tudo bem, né? Já que você saiu magra dessa. É tão louco isso que muitas das vezes a pessoa, a mulher quando emagrece, né, quando entra nessa de fazer regime, alguma coisa, a mulher além de magra, ela precisa ter curva, ela precisa ter lá o famoso corpo violão, coxa, bunda, seios, para ser atraente para o homem, né? Ainda tem essa questão ainda de ser atrativo. Então tem que se impõe, no caso, que é imposto a ela que ela seja, né? Exatamente. E muitas das vezes isso machuca tanto a personalidade, a mente da mulher, que elas procuram tratamentos aí com pessoas legalizadas ou não, e isso leva a problemas sérios de saúde, leva a problema até a morte, né? Causam até a morte nessas bariátricas, né? Lipoaspiração aí, que a gente vê vários casos relatados aí no jornal. Tudo para se adequar, né? Exatamente, para entrar no padrão, a né, gente vê as pessoas, sociedade. Uma coisa assim, né? Porque como eu sempre fui gorda, assim, né, em várias fases da minha vida, eu tive um momento mais magro e, enfim, mais sobrepeso e tudo mais. E eu tinha ao meu redor amigas que eram bulímicas, que eram anoréxicas. E era algo público, assim, escancarado ali no nosso meiozinho. E isso nunca foi repudiado, sabe? Esses hábitos alimentares compulsivos, que é igualmente parecido com as pessoas gordas, né? Que tem, no caso, problemas de compulsão. Pessoas gordas têm problema de compulsão, porque às vezes não tem, né? Mas, enfim, essas pessoas magras que elas tinham essa questão da compulsão, elas comiam muito e vomitavam, era algo que as pessoas sabiam, mas tudo bem, ela estava magra, né? Então, ok. O problema era ali, o que ela comia e mantinha lá dentro. O que ela tinha. Não tô falando de mim, ninguém era severo assim comigo. Mas o que eu quero dizer é que existia contrapontos, entende? E as pessoas sempre se preocupam com a saúde da pessoa que fisicamente ou aparentemente está fora do padrão. Existe realmente essa imposição, infelizmente, tanto social, que impõe principalmente uma visão de que o magro vai ser sempre saudável e a pessoa com qualquer sobrepeso, mínimo que seja, vai morrer, vai infartar, vai morrer. Tem essa ideia, infelizmente, na sociedade. E muitas vezes a própria sociedade faz vistas grossas, bota uma faixa
aquelas de burro que só fica olhando para frente e esquece as laterais, onde estão pessoas que realmente sofrem de bulimia, anorexia, e isso causando sérios problemas de saúde. Mas essas partes são, digamos, esquecidas, para focalizar apenas a visão em cima das pessoas gordas, que vão ter qualquer sobrepeso. Com relação a essa questão da mídia, já da indústria fonográfica, eu até lembrei um caso que eu até coloquei no nosso roteiro de um grupo, de uma dupla, que essa foi uma dupla que foi criada exatamente com a questão estética, que era a Milli Vanilli, que foi sucesso ali no início dos anos 90, que eram dois entre aspas, cantores, que foram... Uma dupla bizarra pra caramba, viu, bicho? Até a voz dos caras é bizarra. Quer dizer, não é nem deles, é dos dublês, não né? era nem deles. É porque eles foram contratados exatamente porque eles tinham um porte físico, que era o porte físico da época. Eram afrodescendentes, mas viviam na Alemanha, ou seja, negros, altos, fortes, rostos bonitos, perfeito para a indústria musical da época, para aquele estilo dance music, e foram contratados, mas eles seriam apenas, entre aspas, aí, dublês, eles não iriam cantar. Existia um grupo de cantores, e sim, eram cantores que iriam fazer as músicas e eles iriam só ali ficar dublando nos palcos, nos shows. Eles chegaram até a ganhar Grammy de artista revelação. Em 1990, e eles tinham toda aquela pose e tal, as roupas, tudo, e perfeito para as capas de revista. Funcionou até a indústria, né? E não existia internet na época, mas era perfeito as poses dele para clipes na MTV, capas de revista, até que se descobriu que eles não cantavam. Existia um grupo de cantores e eles só iam pro palco ali fazer uma dublagem. Isso aí o principal ponto que descobriram foi até num show que estavam fazendo nos Estados Unidos e digamos, o LP ou a fita travou no trecho da música. O único trecho, eles ficaram desesperados e perceberam que realmente eles só dublavam. E aí é exatamente um exemplo do que a gente está comentando, de um artista que ele muitas vezes é imposto aquele padrão, ou seja, o padrão vai ser esse aqui, bonito, alto, forte, cabelo todo já preparado para a época tal, perfeito. Ele canta? Não canta não, a vozinha é legal. De um era bom, o outro tinha uma voz bem mais fraca. Então bota uma dupla de dublês aí, de cantores profissionais, eles só vão dublar. E é exatamente isso que a gente traz, que é exatamente um padrão estético imposto pela mídia. E resultou até aí nessa que é considerada a maior farsa da música. Eu acho que a gente não pode terminar esse episódio sem levantar um conceito aqui, que eu acho que é fundamental para a gente compreender esse processo de veiculação e massificação da mídia. É um conceito chamado de iconofagia. Ele é trabalhado pelo professor Baitello Júnior num livro chamado A Era da Iconografia, Ensaios de Comunicação e Cultura, né, o Norval Baitello Júnior. Iconofagia tem a ver com um processo de devorar, né? E aí é uma referência, por exemplo, à antropofagia, que foi feita, por exemplo, pelos artistas nos anos 20 no Brasil, que era aquela ideia de devorar a cultura europeia colonialista e, em seu lugar, reproduzir a cultura brasileira. A iconofagia é no seguinte aspecto: as imagens veiculadas pela mídia, elas ou nos devoram ou nós devoramos ela. No seguinte aspecto, construiu-se uma cultura universal, uma chamada cultura universal, pasteurizada, homogeneizada, e ela serve de comida, né, de alimento para essa mesma cultura universal de reprodução das imagens. Ou seja, diversos padrões foram construídos e a gente acaba tanto devorando eles, ou seja, consumindo eles, quanto servindo de comida para a própria indústria, como, por exemplo, a gente está falando muito sobre essa questão dos padrões femininos, como a população feminina que tenta se encaixar no padrão que é vendido pela grande mídia, ou seja, elas comem esse alimento que é veiculado pela grande mídia universal,
E, em troca, a grande mídia universal consome, por exemplo, as fotografias que elas fazem de si mesmas, se encaixando nesse padrão, e oferece também isso como comida lá na frente. Então é um processo de retroalimentação. É a iconofagia das figuras femininas tendo que se encaixar nos padrões estéticos da sociedade. Bom, gente, vamos para as nossas indicações, porque o episódio está ficando longo demais. Eu sei que vocês têm dicas aí para dar para essa galera que está nos ouvindo aí há mais ou menos 1 hora, né, de duração. Eu queria agradecer a todas as pessoas que colaboraram conosco, né, que mandaram suas falas, como sempre. Lembra aí que lá no @historiante, nas nossas mídias sociais, Facebook, Instagram ou Twitter, vocês podem interagir conosco, mandar aí as suas falas, que a gente vai ler aqui com muito prazer. Galera, o que foi que vocês separaram aí para esse sabadão, ou seja lá qual for o dia que esses nossos ouvintes, essas nossas ouvintes estão aí acompanhando o episódio? Eu vou começar aqui com uma dica. Quem gosta de filme, né? Quem gosta de assistir filme no fim de semana, eu vou com a dica de um filme chamado Eu Não Sou um Homem Fácil. Tá disponível na Netflix. Tá, Kleber? Eu vou fazer só esse mexer rapidinho. Disponível na Netflix, é um filme bem legal, porque o recorte dele fala. Kleber não gosta, não, ele fica pegando no pé. E ele encontrou um. É o N vermelho. Felipe, é o N vermelho. Eu sou discípulo de Kleber. Vamos tentar essa parceria, então. Vamos tentar essa parceria. E esse filme é muito legal, eu super recomendo. Traz muito recorte do que a gente trouxe aqui sobre a questão da mulher, que eu reforcei algumas vezes sobre como a mulher é vista. E eu não vou dar spoiler, né? Mas seria interessante vocês olharem um pouquinho como a crítica à sociedade da desumanização da mulher, né? Tirar a mulher um pouco como uma figura adaptável, um projeto, né? A ser construído e nos humanizar. Esse filme é muito legal. E eu vou com a dica de leitura também da Chimamanda Ngozi, não sei se vocês conhecem, né? Sejamos Todos Feministas. É um livrinho muito legal, um livrinho no modo carinhoso, não pejorativo, que fala muito sobre a questão de como a gente está pensando a sociedade e, de novo, humanizar as mulheres, né? De modo geral. Passo a bola, gente. Bem, as minhas indicações, eu vou indicar um documentário. Existem vários documentários sobre esse festival, que é o Festival Fire Festival. Um deles está lá no N vermelho, está lá, legal. E esse documentário, vocês vão encontrar documentários em várias plataformas, YouTube, artigos, que fala exatamente de um festival que foi criado com a ideia desse marketing. Essa ideia de tudo bonito, belo. A propaganda inicial do festival, quando passa um documentário, é exatamente isso. Modelos, tal, atraentes, no Caribe, tudo, o maior festival da Terra. Só que aí os produtores acabaram tendo um pepino na mão, porque os gastos foram muito maiores do que o arrecadado. E aí o que culminou com tudo, até o local onde teria o festival teve uma tempestade, um temporal pouco tempo antes. E aí quando foi no dia mesmo de ter o evento, não tinham as barracas prometidas, o palco ainda estava sendo montado, em um palco que não era nem palco, assim, digamos, de eventos pequenos, em cidades pequenas. Era um palco bem improvisado. E acabou não tendo o festival. Isso é um exemplo, exatamente, de algo que é criado com essa ideia da visão apenas do belo. Do belo, das supermodelos, das supergarotas, dos homens malhados, tudo. Com essa ideia da perfeição física. Mas que acabou se resultando, como dito até no título do próprio documentário, num fiasco no Caribe. E aqui vou deixar já minhas indicações musicais, que é relacionado até à questão de música, que eu vi um artigo nesses últimos dias falando sobre os artistas que estão tendo que adaptar suas músicas ao TikTok, né? Refrões no máximo 30 segundos e no máximo músicas de 3 minutos, porque a geração atual é uma geração que sofre com ansiosidade musical, não consegue ouvir músicas com mais de 3 minutos.
Então deixei aqui 2 musiquinhas bem legais. A música Learning to Life, do Dream Theater, e In the Dead White Silence, do Blind Guardian. Essas 2 músicas, elas são excelentes. Essa Learning to Life, do Dream Theater, ela fala exatamente sobre a questão do viver na sociedade, o viver, ou seja, a pessoa conseguir viver, aprender a viver. E a música do Blind Guardian, In the Dead White Silence, ela é literalmente um resumo da obra Odisseia, de Homero. Ela é uma música conceitual. Ele vai passar falando sobre Cassandra, sobre Troia, sobre Aquiles, sobre a destruição da cidade como a tragédia grega. E com um detalhezinho, as 2 músicas, elas têm mais de 13 minutos. Tá aí minhas dicas. Gente, deixa eu voltar aqui rapidinho, só para dar as dicas. Eu acabei esquecendo de falar as dicas aqui das músicas. Em homenagem a Marília, obviamente, o novo álbum que ela gravou em parceria com as cantoras Maiara e Maraísa, eu sempre me confundo, chamado Patroas. E a música da 100% feminista da MC Carol, que ficou uma música muito forte, como uma forma de protesto, assim. Então, já que a gente está falando de corpos femininos, né, de emancipação feminina, deixo aqui essa sugestão dessas 2 músicas, um álbum e uma música para vocês curtirem. Bom, eu vou indicar... Vai, Lídia, pode ir. Posso? Valeu. Pode, vai lá. Vou indicar Dream Girl e Pequena Miss Sunshine. O filme Dream Girl, inclusive, fala sobre justamente uma cantora que não tá dentro do padrão, né? A Jennifer Hudson interpreta essa cantora. É um trio de mulheres, né? 2 são magras, inclusive uma é a Beyoncé. A Jennifer Hudson sofre no filme, né? Um boicote justamente porque ela é gordinha. E ela é uma voz, né? Que vocês conhecem. Não sei se vocês conhecem, né? Na verdade, quem tá ouvindo, espero que conheça. A Jennifer Hudson canta maravilhosamente bem. E isso reflete diretamente na vida real dela, né? A Jennifer Hudson perdeu quase 40 quilos, né? Pra poder, digamos assim, fazer sucesso. Ela ganhou o Oscar por conta desse filme, mas ela foi rejeitada por todos os jurados no American Idol. E a piada que o Simon, né, que é o dono, né, do programa do American Idol, ele fazia com ela justamente por conta do sobrepeso dela. Então ela foi eliminada do programa porque ela não servia para o mercado. No entanto, a voz dela era que desbancava todos os concorrentes dela, né? Ela ganhou o Oscar, foi? Ela ganhou o Oscar. O Dream Girls ganhou o Oscar. E ela ganhou, se não me engano, a música. A música dela ganhou o Oscar. Enfim, esse filme é maravilhoso. Tem várias questões raciais, né? Nesse filme. Mas a questão da mulher negra também é muito importante falada nesse filme. A Beyoncé também passa por essa questão da objetificação, né, do corpo dela. Ela é uma voz, né, incrível, maravilhosa, mas o que atrai, o que vende ela no mercado é a beleza dela, né? E, enfim, ela é explorada por isso. E A Pequena Miss Sunshine, quem nunca assistiu, assista, por favor. É um filme que a gente consegue assistir mais de uma vez. Apesar dela ter um humor um pouco ácido, né? Que trata a morte, assim, de uma forma bem... bem natural. E outras questões psicológicas, né? O filme vem justamente sobre quebrar o padrão. É uma menina sobrepeso que vai concorrer ao Miss Estados Unidos, né? E ela vai percorrendo os Estados Unidos todo para poder concorrer em vários estados, porque ela, digamos assim, ela é rejeitada, né? Porque ela justamente está fora do padrão. Mas o avô dela justamente ajuda ela a passar por esse processo de aceitação. É muito bonitinho como o avô dela ajuda ela a se aceitar e achar que ela, do jeitinho que ela merece ser Miss. E ela é a Miss Sunshine. As músicas. Bom, vou indicar Pretty Hurts, da Beyoncé. Da Beyoncé. O Pretty Hurts fala também sobre, né, essa questão da concorrência da mulher na corrida, né, pela beleza. E como a beleza dói, né? As cobranças, você nunca tá perfeita. E
E em homenagem, né, a nosso título desse... Nosso título ou nosso tema, né? Em homenagem ao nosso tema, eu vou sugerir a música Supera, da Marília Mendonça. Porque se ele não te quer, supera. Muito bom. Ela ensinou a muitas mulheres a superar. Enfim, ela acompanhou e ela alcançou lugares que esse podcast não vai alcançar, possivelmente. Essa música Supera ela é muito boa, tenho ouvido bastante. Vou para as minhas indicações aqui. De conteúdo de filme, eu vou indicar uma série que é Fleabag, que conta a história da personagem com o mesmo nome do título, chama Fleabag, e ela é uma feminista que é viciada em sexo e mostra mostra tudo que o mercado prega a favor da mulher, que uma mulher seja, ela faz o contrário. E é uma série muito interessante, só tem 2 temporadas. Tá no ar sorridente, como diria meu companheiro Kleber. Rapaz, vocês vão levar esse podcast à bancarrota. Vocês vão levar esse podcast à falência, cara. Fleabag são 8 episódios em cada temporada. Aliás, 6 episódios em cada temporada. Dá pra ver numa sentada aí rapidinho. É bem gostosinho e dá pra se divertir bastante. O nome dela é Fleabag mesmo? No seriado, sim, né? Aliás, o nome dela não é citado, na verdade. O nome dela não é citado. Não é verdade. Mesmo. Eu tô pensando nisso agora, cara. O único nome que é citado diretamente assim no seriado é da irmã dela. Mas nenhum nome é citado. Verdade. Entendeu? Uhum. Vou indicar um livro que é o da Djamila Ribeiro, o Quem Tem Medo do Feminismo Negro, e ela faz o recorte, né, da população feminina negra ali, e como o feminismo ele atinge a essa população. É muito interessante o livro, é uma escola, eu aprendi bastante coisa com esse livro. De música, eu vou indicar Triste, Louca ou Má, do Francisco El Hombre, eu não sei se é assim que pronuncia o nome dele, aliás, é dele. Francisco El Hombre é a banda, da banda. É a banda, né? Enfim, pra mim é uma mulher que canta, na verdade, né? Então eu não sabia que era uma banda. Mas eu gosto muito dessa música, é uma música que me traz muitas reflexões sobre como a gente personifica, como a gente falou aqui no episódio, né? A mulher perfeitinha, tudo, tal, e se ela surta, ela é tratada como... Aliás, não surta, né? Se ela estressa, ela é tratada como louca, ela tem que estar padronizada sempre, tem que estar bem sempre, enfim. É uma crítica a isso. E uma outra música da Ekena, chamada Todes Putis, que fala sobre a mulher, né? Ela ser dona dela e também faz uma crítica a esse perfil aí, que é imposto pela sociedade. É muito interessante as 2 músicas, traz uma consciência social sobre a mulher muito legal. Bom, e para fechar, o que eu posso dizer é o seguinte: assistam Marighella e leiam Marighella. O Mário Magalhães esteve aqui foi esse ano, né? No início desse ano o Mário esteve aqui, e Mário Magalhães, jornalista, escreveu a biografia Marighella, o guerrilheiro que incendiou o mundo. Foi um papo muito bacana, inclusive. Se você segue o nosso podcast e ainda não ouviu esse papo com Mário Magalhães, por favor, terminando esse aqui, vá lá ouvir, porque é bastante esclarecedor sobre uma série de coisas. Cara, assistam o filme Marighella, se ele estiver disponível aí no cinema aí na sua cidade, assista, porque é uma representação muito boa, é um filme de ação, é um filme de história, e é principalmente um filme que traz à luz um personagem que por muitos anos foi tentado ser escondido, foi jogado para debaixo do tapete, e a história da luta dele foi escondida. Então é um momento de a gente conhecer o Marighella, o grande público conhecer o Marighella, e leiam um livro escrito de uma forma magistral, maravilhosa. Mário Magalhães, se você estiver ouvindo esse podcast, que eu acho muito difícil, tá na hora de você voltar pra gente trocar uma ideia sobre a repercussão do filme, sobre seu novo livro, né, que trata sobre... É uma biografia sobre o ano de 2018. Marighella é um filme, é um livro necessários.
E como música, eu vou falar da trilha sonora de Marighella, né? A música de encerramento se chama Mil Faces de um Homem Leal, do Racionais MCs, que é uma letra deles, né, de autoria deles, mas também é entremeada com uma transmissão clandestina que o Marighella fez para divulgar a luta de guerrilha e como os brasileiros tinham que tomar um posicionamento patriota. E aí é interessante o termo patriota porque o patriotismo, o ser patriota, foi um termo sequestrado pelos movimentos fascistas apoiadores de Bolsonaro e que hoje, quando você fala ser patriota, muita gente não tem sequer prazer de dizer isso. Do mesmo modo, a bandeira do Brasil foi sequestrada, do mesmo modo o hino nacional foi sequestrado. Inclusive tem uma cena maravilhosa dos personagens cantando o hino nacional que é de rasgar o coração de alegria, porque é um modo pelo qual aqueles personagens e a direção e os produtores gritam para as pessoas que aquele hino não é dos fascistas, aquele hino é nosso e nós precisamos cantar assim e expropriar esse hino das mãos dessa galera e nos apropriar, todos nós, povo trabalhador brasileiro que de fato é o verdadeiro povo patriota. Ufa, foi um desabafo agora. Enfim, Paulo, chegamos se você me permite um comentário, só tive conhecimento de Marighella quando eu estava na faculdade, né, de Relações Internacionais, e foi justamente quando na associação que nós fizemos com a Guerra Fria, né, então pouco se sabe, pouco se linka a questão da Guerra Fria com a questão do golpe de 64 e todas aquelas atrocidades que aconteceram no nosso país. Sim. E é importante dizer que existe uma diferença entre ser patriota e ser nacionalista. Porque quando você é patriota, você tem orgulho do seu país, né? Você reforça as coisas boas que o seu país tem. Já o nacionalismo, ele abre brecha para quê? Para xenofobia, para comportamentos de ódio, né? Justificando em torno de uma ideia maior da nação, que é totalmente falsa, né? É uma falácia. Então, vale a indicação, não assistir o filme ainda, mas se está incomodando certos grupos é porque é uma ótima indicação para a gente conhecer um pouco mais sobre a nossa história. De fato, assino embaixo e tá aí a indicação para vocês que nos ouvem. E chegamos ao final da nossa gravação, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Olha só o pepino que vocês deixaram na minha mão, viu? 1h25 de gravação, isso vai me dar um trabalho, menino, para editar. O editor então, enlouqueceu. O editor enlouqueceu. Ok, chegamos ao final da nossa gravação com muita alegria. E lembrando que se você chegou até aqui é porque você gosta da gente. Então, considere ser um apoiador no apoia.se/historiante com apenas R$4 mensais. Você vai ter acesso, por exemplo, ao nosso minicurso A Escrita da História, que está voltando na 2ª temporada. Inclusive, amanhã tem episódio novo aí que vai ser postado, tá? Um grande abraço a todos e todas. E no 3 vamos dar o nosso tchau coletivo tradicional. 1, 2, 3... Tchau. Próximo tchau que a gente for dar vai ser